Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Confesso que eu fiquei bem surpresa e mais que surpresa, nervosa. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, igreja. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Todos se encontraram, a palavra do Senhor vai nos dizer: a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos fazer um instante de oração? Glorioso Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor Jesus, a tua santa e gloriosa palavra. Fala, Senhor Jesus, em nossos corações, meu Deus. Que a tua palavra venha penetrar, venha se enraizar, meu Pai amado. Oh, Senhor Jesus, usa a minha boca, usa a minha vida, e que venha ser feita a tua vontade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glorifica o Senhor com as palmas, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A cura de 10 leprosos é uma passagem muito conhecida, né? Onde muitos louvam também o louvor dos 10 leprosos. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele entra numa aldeia, e nessa aldeia sai ao seu encontro 10 leprosos. Mas esses 10 leprosos, eles não se aproximam de Jesus pelo fato da sua doença. Pelo fato daquela lepra, eles eram rejeitados pela sociedade, não tinha quem recorrer, não tinha tratamento, a família os rejeitava, muitas das vezes não porque queria, mas quem vai querer ficar perto de uma pessoa que fica perto de quem tem essa doença? Então, nesse tempo, eles eram rejeitados, né? Não bastava o peso da doença, ainda tinha o peso da rejeição. E ali Jesus, ele entra naquela aldeia e eles clamam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, ele diz: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E eles viram de costas e vai. E quando eles vão, eles ficam limpos. E quando um nota que fica limpo, ele volta. Ele volta e ele agradece com o rosto em terra, ele agradece, dá graças a Deus pela cura. E igreja, nos dias de hoje não é diferente, como o nosso pastor sempre fala, né? Na igreja a gente tem vários passarinhos que vêm, come, bebe e vai embora. E o Senhor nos diz nessa noite que Ele quer que você volte. Que Ele quer que você volte. Volte para agradecer. Ah, mas eu já agradeci. Eu já paguei o meu voto. Já entreguei a minha oferta. Só que o Senhor, Ele requer mais. Deus, Ele quer um coração grato. Ele quer que por meio da sua vida você glorifique a Ele. Tem pessoas que precisam ser curadas. E é por meio da sua vida. Não seja ingrato. O Senhor nos diz nessa noite: você é um dos 9. Ou você é um que vai voltar para agradecer. E o Senhor, Ele requer mais.
Ele requer mais de você. Aleluia, Jesus. Não seja ingrato. Olha o peso do milagre que o Senhor fez na sua vida. Olha o peso da providência que Deus te entregou, o livramento. Não seja ingrato e volte e agradeça. E você sabe que Deus requer mais de você. Você sabe porque Deus ele tem feito milagre, tem entrado com providência. E as coisas têm sido assim. Pede, Deus faz. Ora, Deus entrega. E para por aí. Deus ele não entrega um milagre para você parar. Deus ele entrega um milagre para você continuar. E não para você ficar parado. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então se levante, igreja. Se levante, testemunha. Fale do Senhor para as almas. Tem almas sofrendo lá fora, igreja. Tem almas que não sabem o que fazer. Eu tenho orado a Deus e falado: Senhor, prepara a oportunidade para eu falar do Senhor. Eu estava até comentando com meu esposo. Prepara a oportunidade, porque eu queria, né, assim, às vezes o meu dia assim é tão corrido, eu falo assim, que não dá tempo de falar do Senhor, então prepara. E o Senhor tem preparado, igreja. E é exatamente aquilo que Deus coloca no seu coração. Uma colega minha do trabalho, a gente trabalhando ali, né? E ela, ai, nossa, eu passo tanta prova assim nesse sentido. E para mim é tão difícil. E eu já passei a mesma prova que ela e era da mesma forma difícil para mim. E ali Deus foi colocando as palavras no meu coração e eu fui conversando. E é isso que Deus ele quer da gente, igreja. Ele quer que a gente vá, Ele quer que a gente anuncie, Ele quer que a gente fale para as almas, testemunhe, levante a voz e clame em alta voz. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Um dia eu fui um passarinho na presença do Senhor também. Eu lembro que eu não estava na igreja, né? Eu era muito jovem ainda, eu tinha uns 15, 14 anos. E eu queria muito, muito um emprego. Glória a Deus. Eu queria muito trabalhar. E naquela época eu era jovem aprendiz, né? Então eu fazia campanha atrás de campanha, oração de madrugada. Faltava na escola para fazer campanha. E aí Deus me deu a minha porta de emprego, uma porta maravilhosa. Assim que, na verdade, eu fiz uma entrevista, não deu certo, Deus preparou algo muito maior, foi algo muito lindo, igreja. E eu simplesmente saí, não voltei mais. E aí eu sofri muito no mundo, né? E depois eu voltei de novo, depois de um ano, voltei aí para a igreja, agora com outro problema, clamando a Deus, fazendo campanha. E uma vez eu indo para a igreja, né, descendo as escadas, minha mãe falou assim: você está indo para buscar? Você vai ser igual aqueles leprosos que só um volta? Ou você vai ser um dos 9 que não vai voltar? Igual você fez da última vez. Eu falei assim: não, eu vou voltar. Eu vou voltar. E eu vou continuar. Porque o milagre que o Senhor fez na minha vida não é para eu parar, é para eu continuar. E o Senhor está falando fortemente no meu coração, desde quando eu estava louvando para um grupo, que Deus ele requer mais de pessoas aqui. Que Deus ele tem entregado milagres e providência e você está parado. E você acha que é o suficiente uma oração, agradeço, Deus ele requer mais e você sabe. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, não seja um dos 9 ingrato que se acomoda e depois volta a pedir de novo e Deus te entrega um milagre e você para. Não seja ingrato, se levante, igreja. Aleluia, Jesus, glorifica ao Senhor com as palmas. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. E essas foram as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Falei: pastor, porque eu não tenho o que falar, eu não vou falar nada. E essa palavra estava no meu coração há muito tempo. Eu tenho lembrado o que Deus fez na minha vida. E tudo que a gente faz ainda é pouco, igreja. Não tem ninguém aí fora. Procura um homem, uma mulher que você conhece, que vai fazer o que Deus faz por você.
Não tem um homem, uma mulher aí fora que vai abrir a porta de emprego que você precisa, que vai te entregar a cura que você precisa. Não tem. É só Ele. É só Ele. Então, por que parar? Glorifique esse nome. Jesus, Ele tem muito mais pra gente, igreja. Nós somos dependentes dEle. Se não for o Senhor na nossa vida, a gente nem levanta. Então, por que parar? Tem um Senhor grande que nos guarda, que nos livra e quer fazer mais em nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor continue falando grandemente para a igreja. Eu vou passar a oportunidade para a nossa irmã Marceli. Receba a serva do Senhor. E nós não fazemos como os 10 leprosos, né? Só um vou voltar para agradecer o Senhor. Louvado seja Deus. Então, nós temos que estar sempre fiel ao Senhor. Fica de pé, vamos fazer uma oração em favor da família. Vamos orar em favor da minha família, da sua família, da família do nosso amigo, aqueles que estão agora também, para Jesus alcançar. Soberano Deus, eterno Pai, toma em tuas mãos nessa hora, Senhor, a família dos teus irmãos, das minhas irmãs, que se encontram, Senhor, a minha também. Visita aqueles que estão lá fora, Senhor, na rua, meu Deus, dá livramento da estrada, meu Deus, para encontrar, Senhor, na glória, Deus, poderoso. Toma em tuas mãos, Jesus Cristo, vai alcançando, Pai. Aquele, Senhor, que ainda não te serve, meu Senhor, entra, Deus, com a tua providência, com o livramento, com o escape, meu Pai. Vai operando nesta hora, Senhor da glória, neste caráter, lavando, terra, neste caráter, Pai. Ah, Jesus, vai de encontro nesta hora, Pai. Os pais, meu Deus, ficam em guerra, Pai. Visita lá, Senhor da glória, aquela família que não foi desenvolver o obedecer, Senhor. Essa é a tua providência, Pai. Envia não só dentro, Pai, mas ele é o mais espiritual também. Tome em tuas mãos, Senhor, a nossa nação, o nosso Brasil, Senhor, as famílias lá fora, Pai. Quantas famílias em guerra, meu Deus, visita os casais, Pai. Quantos casais, Senhor, aleluia, Jesus querido, a ponto de separar, deixar o teu lar ir embora. Venha, Deus, nesta hora, Pai, com o teu socorro, com o livramento, com o escape. Vai operando, Senhor, grande Senhor da glória, Deus poderoso. Opera milagres, Senhor, que o Senhor pode fazer. Entra, Deus, com a tua providência, Senhor da glória, aleluia, Senhor. Oh, Jesus, tu é uma luz do fim do túnel, Pai. Vai de conta de casais que está a ponto de separar agora, meu Senhor. Oh, Jesus querido, abençoa, Pai, a vida dos casais, meu Pai, a vida conjugal, Senhor. A vida deles não é fácil, Senhor, fazendo, Senhor, com a tua providência. O teu milagre nesta noite, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, está lhe dando a oportunidade ao nosso irmão Jean, da anúncio da igreja. Salve-nos com a palavra do Senhor Jesus. Amém! Vamos lembrando que amanhã, segunda-feira, oração às 20 horas, às 21 horas. Amém? Na terça-feira não haverá culto, quarta-feira culto de ensino, das 19 às 21. Na quinta-feira temos oração das 19 às 20 horas, para o nosso Senhor Marcelino e para o nosso irmã Jéssica. Esse aqui possa orar bem na quinta-feira. Sexta-feira, culto de libertação. Amém? Os irmãos vêm estar com aquela alma. No domingo, de manhã, o ciclo de oração será aqui. Amém? Vem visitar, traz visitantes, venham louvar o versículo, ouvir a palavra do Senhor, se fortalecer. E à noite, às 18 horas, é culto da família. Amém? Deus abençoe a todos, eu conto a oportunidade a serva do Senhor.
passar para a nossa vitória, fazer a oração. Glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé, igreja, para voltarmos para os nossos lares. Glórias a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, te agradeço, meu Pai amado, por essa rica oportunidade na Tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, por este culto, meu Pai. Toma a direção, Senhor Jesus, dessa semana que se inicia. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, nos acobertando com Teu sangue. Que venha ser uma semana abençoada, Senhor Jesus, na Tua presença, Pai. Permaneça conosco, Senhor Jesus, nos leve em paz e segurança. E nos permita, Senhor Jesus, mais momentos como este na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vamos nos despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.